Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Não sei se você já cumprimentou seu irmão que está do lado. A igreja está meio vazia hoje, por causa de um evento que teve, mas nós que estamos aqui vamos todos juntos louvar o nome do Senhor. Cumprimente seu irmão que está do lado, ele uma boa noite, uma boa semana. Que possamos todos, nessa semana, estar ao lado de Deus. E dando continuidade ao louvor, vamos nos colocar em pé e cantar o hino 478. Jesus, Tu és a minha vida. Ao som do CD, coloquemos em pé. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a andar, louvor na provação. Jesus, Tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, Tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, Tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, Tu és a minha glória, motivo da minha adoração. Jesus, Tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser. Querido Jesus, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor esteja com cada família aqui representada, também com a irmã que vai expor a Tua palavra, que ela não fale dela mesma, Pai, mas sim inspirada pelo Teu santo e bom Espírito, Pai. Obrigado por tudo, nos dê uma boa semana,
O Senhor sabe, Pai, conhece a semana. Nós não conhecemos, mas entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Neste momento, o Daniel vai colocar o hino Te Agradeço. Aqueles que tiverem suas ofertas e dízimos podem trazer aqui à frente. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos nos colocar em pé para agradecermos a Deus em oração. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o doador da vida, o Deus que nos mantém pela Sua mão poderosa e nos livra com Teus braços fortes. Te agradecemos por estarmos aqui hoje para ouvir a Tua palavra e sermos aqui fortalecidos para mais uma semana de trabalho e luta ao Teu lado. Que possamos, nos momentos de dor e sofrimento, clamar a Ti em busca de socorro, mas nos momentos de alegria possamos também Te agradecer por tudo que o Senhor és e tem feito em nossa vida. Neste momento também quero pedir a Ti em favor desses 5 irmãos, amigos do irmão Samuel. O Senhor sabe o que eles precisam, sabe o que eles necessitam, sabe o que se passa na vida deles, pois estamos aqui intercedendo por eles. E que o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia se manifeste na vida deles. Em nome de Jesus te pedimos, desde já te agradecemos. Amém, Senhor.
Grandioso Deus, o grande eu sou, rocha firme tu és, meu Senhor El Shaddai Emanuel, vitorioso, eterno Rei dos Reis, poderoso Deus, mas só uma vez eu vi meu Deus correr uma vez. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou o seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correr, quando eu deixei, eu sei quebrei seu coração, eu só lhe feri, tentei viver sem Deus. Mais uma noite me lembrei do amor do meu Pai. Sem forças eu voltei, de longe eu o vi antes de eu chegar. Eu vi meu Pai correndo pra mim. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou o seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correndo assim, mas Deus correu. Foi quando eu caí, eu andei tão só, sem ninguém, longe do meu Pai. Mas mesmo assim, Deus me deu seu perdão. Foi quando eu caí, Deus correu para mim, em seus braços me ergueu, me tornou o seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, eu senti o seu amor. Sim, eu caí, correu pra mim, em seus braços me ergueu, me tornou o seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, me fez seu filho, disse: filho, eu ainda te amo. Meu Deus correu, correu pra mim, veio até mim. Amém. Oremos. Querido Deus, nesse momento te peço que me abençoe, que me use e que fales por mim. Abençoa, Senhor, a todos os ouvintes e todas as famílias aqui representadas.
Que ao sairmos daqui, possamos sair mais fortalecidos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Que bom que você veio. Feliz semana para vocês. Que realmente nós tenhamos uma semana conduzida pelo nosso Deus. Também quero mandar meu boa noite aos nossos amigos da internet. Que vocês também tenham uma semana abençoada. E que as palavras ditas aqui possam ser úteis a vocês que estão em casa e a todos nós que estamos aqui na igreja, na casa de Deus. Todas as vezes que nós vamos escolher um tema para falar, né, nós pensamos o que a igreja precisa ouvir, mas primeiramente o que nós precisamos melhorar. Esse é o melhor sermão, o que ele vai me ajudar a crescer espiritualmente. E na semana, alguns dias eu já vinha preparando a mensagem e de repente eu resolvi mudar, porque eu pensei numa dificuldade que eu estava tendo, na questão da comunicação. Porque na semana passada eu precisava dar 6 telefonemas. E quando terminou a semana, eu não consegui dar os 6 telefonemas. E eu fiquei tão frustrada, eu fiquei pensando como? Como que pode? Com o telefone muitas vezes no bolso, e passou a semana e eu não fiz o que eu precisava fazer. E aquilo ali me frustrou. Eu falei, puxa, eu preciso melhorar nesse aspecto. E essa imagem que está aqui na nossa tela, me fez lembrar também, quando eu tinha mais ou menos 8, 10 anos, quando eu fazia a 3ª, 4ª série, que nós estudávamos na escola os meios de comunicação. Você pode ver que é uma imagem bem antiga, e se tivesse alguns mais jovens aqui, eles iam falar, nossa, essa daí está totalmente desatualizada. Mas calma, eu já sei, já conheço o iPad, o iPhone, é que a imagem realmente ela é antiga. Mas os meios de comunicação, eles são diversos. Falado, escrito, nas placas, e é um pouquinho sobre isso que nós vamos estudar hoje. Sobre a nossa necessidade de nós nos comunicarmos. Mas não apenas falarmos, nos comunicarmos com eficiência. Eu vou falar desse assunto, não que eu seja especialista, mas é uma necessidade que eu preciso crescer, e é por isso que eu vou dividir com vocês esse tema nesta noite. E também digo a vocês que é uma responsabilidade ocupar esse lugar. E todas as vezes que eu venho aqui, eu respeito mais meu marido. Porque não é fácil. Tem que ter estudo, tem que ter preparo, e a bênção de Deus precisa estar acompanhada. Bom, ali nós temos uma imagem bem mais moderna, né? Que bem profunda também. Que muitas vezes o mundo gira ao nosso redor e nós temos necessidades nesse mundo. Necessidade de falar, de ouvir, de conseguir entender o nosso próximo. Então, é exatamente isso que nós vamos falar. E a problemática que eu tive foi exatamente isso. Como é possível que numa época onde a comunicação virtual ganhou tanta velocidade e assim mesmo não conseguimos nos comunicar efetivamente com as pessoas? Você tem esse tipo de problema também? Ou sou só eu? Né? Você também tem, que bom que eu não estou solitária aqui. Parece que a gente tem tanto acesso à internet, telefone, e-mail, cartas, revistas, jornal, rádio, e às vezes nós não conseguimos nos comunicar efetivamente com as pessoas. Parece que ainda falta alguma coisa. E também nós temos que nos preocupar com a qualidade do que nós estamos passando por essas pessoas. Então, agora nós vamos observar aqui alguns tipos de comunicação. Nós temos aqui uma imagem dessa comunicação empresarial, onde que está ali o chefe fala com os seus subordinados, e ele passa a mensagem que ele tem que passar, uma coisa mais séria, mais fria, sem muita emoção, apenas mais para passar realmente a mensagem. E nós, como subordinados, obedecemos, né, quando o nosso chefe fala. Aqui nós temos um cartaz, né, ilustrando a comunicação visual. Isso é bem importante. Nós temos aqui na igreja, né, um slogan ali, já bem iluminado, dizendo Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é muito bom, porque as pessoas que passam aqui sabem que aqui é a casa de Deus, que chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a comunicação visual ela é muito importante. Às vezes a gente não consegue falar, mas a gente consegue expressar alguma coisa através da escrita. Lá nós temos um painel também da comunicação, que devemos sempre estar atualizado. Olhando hoje, eu percebi que tem muitas pessoas no mês de
Nós estamos de aniversário. Então é bom a gente ler, se atualizar e até mesmo parabenizar essas pessoas. Comunicação social. Nós temos bastante esse tipo de comunicação aqui na igreja. Apesar de termos pouco tempo de falar no grande grupo, mas quando acaba ali o culto, é tão bom ficarmos conversando um pouquinho no final do culto. E eu ouvi dizer que a igreja que, quando termina o culto e vai para casa, rapidinho, não é uma igreja saudável. Igreja saudável é aquela que quando termina o culto e os irmãos ficam batendo papo, conversando. Então nós podemos usar esse momento como um momento sadio. É bom saber o que o irmão está passando, quais são as novas, se nós podemos ajudar de alguma forma. Temos a comunicação não verbal. Então, se eu perguntasse aqui para qualquer criança que está assistindo, provavelmente ela não precisa nem ler o que está escrito ali. Nós podemos expressar, né? Às vezes nós precisamos expressar a raiva, a alegria, a surpresa. Lembro que essa carinha aqui, uma vez eu tive que fazer. Porque eles foram fazer uma festa surpresa na minha casa, só que eu sabia da festa. Só que daí meu marido falou assim, olha, vai ficar chato se você não fizer uma cara de surpresa. Daí eu entrei na sala e eu tive que fazer uma cara. Mas eu já sabia. mas foi por uma boa causa. Desgosto, tristeza e medo. Então são algumas expressões que o ser humano, às vezes, tem que expressar. E é bom. Porque quando a gente está com sentimento e esse sentimento não é expressado, ele também não é resolvido. Então é necessário, às vezes, a gente fazer uma carinha feia para expressar, olha, não gostei, o que você fez não foi bom, precisa melhorar nisso, e vice-versa. E aqui uma comunicação alternativa. Isso que a gente usa muito com criança, né? Criança que não sabe ler, ou está aprendendo a ler, a gente põe ali algumas figurinhas e ela já sabe. Por exemplo, é hora do lanchinho, é hora de comer, é hora de ajudar, obrigado. Então, são algumas imagens que nos ajudam a passar uma comunicação. E agora nós estamos falando bastante sobre isso, mas qual que seria a importância? Eu coloquei ali que a comunicação é considerada um dos fatores indispensáveis para um relacionamento feliz. Sabe onde que eu li isso? Eu li lá na Semana de Oração da Família do ano de 2012. Veio um livro e lá um dos fatores que os casais têm muita dificuldade no relacionamento é quando eles não se comunicam. Até tem um ditado, né? Que eu acredito que vocês conhecem. Quem não se comunica, se estrumbica, né? Minha avó falava muito isso. Então, quando a gente precisa falar, a gente precisa ser entendido e também a gente precisa entender o que a pessoa está falando conosco, porque senão realmente as consequências virão. E dentro do casamento, isso é muito importante. E não só no casamento, né? Nosso relacionamento no nosso trabalho, aqui na nossa igreja, porque às vezes uma palavra que não foi bem entendida, às vezes pode fazer uma grande confusão. E eu conheço uma pessoa da minha família que ele sofreu muito com isso. Ele era uma pessoa que estava na igreja e foi falado uma coisa para ele, e ele ficou muito sentido e por anos ele ficou longe da igreja. Ele se magoou. Então as palavras têm esse poder. As palavras podem ajudar, mas elas também podem ferir. Então nós temos que pedir que Deus dirija as nossas palavras, as nossas ações. Voltando um pouquinho ali, está falando ali também. O conceito, saber o que se sente é tão importante quanto expressar o sentimento. Às vezes eu estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei expressar o que eu estou sentindo. Será que o meu marido, os meus filhos ou a pessoa que eu estou conversando vai saber disso? Não vai. Ninguém tem, né, como te diz, uma bola de cristal. Ninguém vai poder entrar na sua mente para saber o que você está pensando. Só Deus. Então, é importante nós expressarmos o que nós sentimos, porque senão a situação ela não muda. Achei bem interessante esse pensamento. E aqui tem uma curiosidade. Olha lá, tem um casal ali, né, conversando, e vocês percebem que ela está falando e ele está ouvindo, para variar. E dizem as pesquisas que o homem fala, em média, 12.000 palavras por dia. E para não ficar muito atrás, a mulher fala 20.000 palavras por dia. É muito, né? Então, eu disse assim que às vezes a mulher fica chateada que o marido não conversa. E daí o estudo falava, não é que o marido não conversa, é que o assunto dele já acabou. E o assunto das mulheres se prolongou.
Então, às vezes, meu marido não fala comigo. É porque acabou já o estoque do dia, fica para o dia seguinte. E também o estudo diz assim que, às vezes, quando a mulher começa a falar, diz que isso daí meio que assusta os homens. Porque ela fala demais. E eu tenho uma prova viva lá na minha casa. Não sou eu. Não sou eu. E realmente algumas pessoas falam bastante, né? E dizem que o homem fala menos que a mulher. Eu não sou muito de falar também. Acho que lá em casa dá meio empate. Olha lá. E a qualidade da comunicação. E o que dizem Provérbios? Quando eu era pequena, podem abrir a Bíblia, Provérbios 15:1. Quando eu era pequena, eu ouvia sempre meu pai falando Provérbios, Provérbios. Eu não sabia muito bem o que era Provérbios. E ele gostava muito de decorar os provérbios. E de vez em quando ele soltava. Estava falando ali, soltava um provérbio. E às vezes ele acalmava uma discussão com um santo provérbio. E eu achei muito interessante que diz lá, Provérbio 15:1. A gente fala para as crianças que provérbio é um versinho que está escrito lá na Bíblia que nos ajuda a entender algumas coisas. E o primeiro provérbio diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é verdade? Às vezes a gente fala alguma coisa e depois pensa, por que eu fui falar? Se eu tivesse contado até 10, 20, 50, 100 e tivesse engolido o que eu falei, teria ganho muito mais. E ontem eu até presenciei uma situação. Foi muito interessante. Chegou uma pessoa e a pessoa que estava já na casa falou e já começou a falar. De repente a outra pessoa falou, puxa, mas eu não posso fazer nada. Daí a outra falou, puxa, você podia ter dormido sem essa. Nossa, mas numa questão assim de 30 segundos, houve uma fala para cá, outra fala para lá, e eu fiquei no meio da fala, e no final terminou assim. Podia ter dormido sem essa. E às vezes, por causa do estresse do dia a dia, as palavras elas acabam saindo com muita facilidade, como uma explosão. Só que a Bíblia nos diz que nós temos que ter cautela com o que nós estamos falando. E outro versinho, conhecido como provérbio, está lá em Provérbio 25:11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Então eu fico imaginando como deve ser bonito uma maçã de ouro e uma bandeja de prata. Então são palavras da Bíblia que nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, porque tudo isso nos ajuda a agir no momento que precisa ser falado palavras corretas. E também eu lembro que, alguns anos atrás, eu participei de um congresso da educação e um dos palestrantes nos ensinou o seguinte: vamos fazer uma dinâmica, ele disse. E ele falou, a dinâmica é bem simples. Ela chama-se Eu sei algo bom ao seu respeito. Mas nós não vamos fazer essa dinâmica como um telefone sem fio que fica com dificuldade da outra pessoa ouvir. Nós vamos fazer essa dinâmica ao vivo. E foi aquela situação muito interessante. E eu fiz esse teste lá na minha casa, num dos pôr do sol. E eu falei, agora cada um vai falar uma coisa que sabe de bom da pessoa que está ao seu lado. E foi muito interessante. Porque muitas vezes a gente sabe coisas positivas, mas a gente não expressa. A gente não fala. E isso, às vezes, é um defeito nosso. Tem pessoas que têm mais facilidade para elogiar, para falar, mas tem outras que são mais tímidas. E nós vamos fazer essa dinâmica agora. Fale com a pessoa que está do seu lado. Se você conhece essa pessoa, você vai ter 15 segundos para você falar uma coisa boa dela. E ela vai falar para você. E eu vou ficar assistindo. Vamos lá? Pode começar. Valendo. 1, 2, 3, 4. Algo bom ao seu respeito. 5. Olha, tivemos abraços. 6. 7. Olha, sorrisos. 8. 9. Isso, teve gente que levantou para falar uma coisa boa. Que legal. Tá valendo ainda. Eu sei algo bom a seu respeito. Deu? Muito bem. Ninguém falou nada para mim, mas depois eu aceito também isso ali na porta. Como é bom quando alguém fala algo de positivo para nós, né? Isso realmente, ele realmente dá uma energia positiva para nós. E nós temos que estar
valorizando essa ideia. Isso é só uma dinâmica, é apenas uma brincadeira, mas isso pode estar no nosso convívio, pode fazer parte lá das regras da nossa casa. Assim como falar palavras corteses, nós podemos estar embutindo isso. Eu sei algo bom ao seu respeito. E com certeza a nossa família vai se tornar uma família mais feliz. E às vezes a gente acaba descobrindo uma coisa que nem sabia que a pessoa admirava na gente. Não é mesmo? Deu? Agora se empolgaram ali, né? Continuando. O que a Bíblia diz a respeito das palavras? Lá em Efésios, capítulo 4, verso 29, diz assim. É um conselho. Esse livro é um livro cheio de conselhos para nós. Eu também admiro muito esse livro. E diz assim, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem a crescer na fé. Então, eu acho o conteúdo desse verso muito profundo, porque é um outro provérbio que a gente aprende quando a gente é pequeno, que boca fechada não entra mosca, né? Então, se eu não tenho nada de bom para falar, então eu devo ficar quietinho. Se o que eu vou falar não vai acrescentar na vida daquela pessoa, não vai ajudá-la a crescer espiritualmente, então é que eu devo me calar. É fácil? Não é fácil. Principalmente para as mulheres, que gostam de falar mais que os homens. Então, mas nós temos que pedir ajuda do nosso Deus, que para Deus nada é impossível. Outro conselho. Provérbios 16, 24 diz assim. São palavras bondosas. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Olha, então, quer dizer que eu posso estar contribuindo para a doença de uma pessoa, ou eu posso estar também arruinando a sua saúde se eu falo alguma coisa negativa para ela. Diz assim que a verdade deve ser dita, doa quem doer. Algumas pessoas levam isso muito ao pé da letra. Mas tudo tem seu tempo. A Bíblia também diz que tudo tem seu tempo. Tempo de amar, tempo de falar, tempo de calar. E muitas vezes nós precisamos nos calar. E aqui algumas perguntinhas para nós. Como, onde usar as palavras? E enquanto eu preparava, eu fiquei pensando, as palavras, de acordo com a Bíblia, elas são muito preciosas. Então, onde nós podemos usar as nossas palavras? O que diz ali no primeiro? A oração. Como a gente deve usar as nossas palavras para nos dirigir a Deus? Esses dias o pastor fez aqui um sermão e ele relembrou o que nós aprendemos lá no estudo bíblico. Que nós devemos iniciar a nossa oração dando graças ao Senhor. E tem uma sequência de regrinhas como a gente faz a oração. Mas se a gente esquecer essas regrinhas, não tem problema. O importante é nós orarmos. E é tão bom quando alguém ora por nós, e eu mesmo quando a gente ora por alguém. Aqui na igreja, no Ministério da Mulher, tem um projeto que chama-se Oração Intercessora. Até esse papelzinho aqui me chamou a atenção. A irmã do Ministério da Mulher, ela lançou isso aqui na quarta-feira, e ele vai ter um segmento até o final do ano. E esses papeizinhos vão ser guardados, e no final do ano eles vão ser queimados. E para que Deus realmente atenda de acordo com a sua vontade. Então você pode fazer oração intercessória por essas pessoas. Todos os cultos nós vamos estar orando pelas pessoas que estão nesse folder. E realmente, como diz aqui, orar para salvar. E através da nossa oração nós podemos estar salvando alguma pessoa. Essa semana eu fui na casa de uma senhora e ela disse assim, eu estava orando tanto para Deus para que alguém viesse me visitar. E eu já estava prorrogando essa visita há alguns dias, que eu queria ir com meu marido e os horários não davam certo. Daí aquele dia eu falei, olha, não dá para passar, tem que ser hoje. E ela falou assim, eu fiquei tão feliz quando ela falou, eu estava orando, pedindo que Deus encaminhasse alguém. E era uma pessoa que precisava conversar, precisava orar. Então, quando nós estamos orando por alguém, nós podemos estar ajudando essa pessoa. E é algo tão simples. A oração intercessória tem muito poder. E nós podemos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos interessados da igreja, pelos projetos da igreja, pelos projetos mundiais. Temos tantos motivos para estarmos orando. Nós também podemos usar as nossas palavras para dirigir louvores a Deus. Igual
Mateus, que cantou aqui para nós hoje? É o Mateus, né? Cantou tão bonito aqui para nós, usando as suas palavras, entoando um hino em louvor a Jesus. Nós podemos usar as nossas palavras para a pregação do Evangelho, para um aconselhamento, através das visitas. Volto um pouquinho nesse assunto, porque eu tenho sentido muitas pessoas com necessidade de visitas. E às vezes eu quero dizer para você que o pastor não consegue visitar todo mundo. Não consegue, porque tem pessoas que têm muitas dificuldades, às vezes precisam de mais do que uma visita para resolver conflitos. E eu fico pensando, de quem que é a responsabilidade da visita? É só do pastor? É nossa. De todos os membros. Quando algum amigo nosso da escola sabatina está ausente, nós temos que saber o porquê que ele não veio na escola sabatina. Porque ele é nosso amigo, ele é nosso irmão. Então, eu peço ajuda para vocês também, que, na medida do possível, visitem as pessoas. E também avisem aquelas que precisam de visitas. Porque às vezes tem pessoas que precisam mais e a gente não fica sabendo. Eu fiquei constrangida ali, um irmão da nossa classe ali do final, que disse que fazia 15 dias que ele estava doente. Eu não sabia. E ele estava sábado na igreja, eu falei, que bom que o senhor está melhor. Mas ele ficou acamado por 15 dias. Né? E nós perdemos a oportunidade de estarmos orando por ele e estarmos visitando, de acordo, né, com as orientações. Nós também podemos usar as nossas palavras para escrever mensagens de esperanças. Tinha um projeto do meio do Ministério da Mulher que eu achava muito interessante. É um projeto antigo, mas que ele pode ser retomado. Eram projetos onde as mulheres escreviam cartas e enviavam para as pessoas que estavam passando por dificuldades. Escreviam cartas, bilhetes. Eu fiquei pensando, por que nós não escrevermos passagens bíblicas e mandarmos para as pessoas que passam por dificuldade? Outros, enviar torpedos, e-mail, distribuir folheto. Tudo isso eu posso fazer através das palavras. Palavras faladas, palavras cantadas, palavras escritas e outros materiais. E uma avaliação para nós. Como está a minha comunicação com Deus? Nós estamos falando no nível horizontal até agora, né? Agora eu peço para vocês pensarem com um nível vertical. Como está a minha comunicação com Deus? E tem um outro projeto ali que fala também. Projeto da devoção pessoal. Projeto das 40 madrugadas. São formas, são projetos, são maneiras de nós crescermos espiritualmente. Então, alguma coisa para pensar. Como está a minha devoção pessoal? Eu tenho acordado todos os dias e já estou colocando a minha vida em dia? Ou já acordo meio atrasada e já saio correndo e não consigo falar com meu Deus? Então, é algo para a gente realmente pensar. E ali também uma outra reflexão, num pensamento que eu lembrei enquanto preparava essa palestra. Diz assim que, às vezes, os nossos atos falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir as nossas palavras. Ou seja, o que eu falo tem que estar de acordo com o que eu vivo. Porque senão, tudo que eu estou falando vai água abaixo. Então, isso tem que ser condizente. O que eu vivo, eu prego o que eu vivo. Muito bem. O que vocês estão vendo aí? O que o senhor está vendo, irmão? Uma esfera. E quem mais quer arriscar? O que está vendo aí? Um ponto? Muito bem. Alguns enxergaram uma folha em branco com um pontinho no meio. Outros enxergaram só o pontinho no meio. Esse é um exercício para ver como que está a nossa percepção das coisas. Algumas pessoas veem apenas o pontinho e se esquecem de todo o restante da folha. Aqui também é alguma coisa para a gente pensar. O que nós estamos enxergando nas pessoas? Só o pontinho preto, que são os seus defeitos, ou todas as outras suas qualidades? Então, às vezes, a gente tem uma postura um pouco pessimista. E você conhece uma pessoa assim, ó, que parece que tem uma nuvenzinha negra em cima da cabeça? Você conhece alguém? Então, o que nós precisamos evitar? São expressões assim: não sei, não posso, não vou, eu sou um fracasso, eu não consigo. Esse tipo de expressões, elas nos fazem mal. Elas realmente nos deixam assim numa situação desagradável e também prejudica as pessoas que estão perto de nós. Então, quando eu falei se você conhece uma pessoa assim, alguém deu risada aqui no auditório. Porque realmente é desagradável ficar perto de uma pessoa assim, não é?
E às vezes a gente tem que falar de um jeitinho ou outro, falar para ela, olha, você está muito pessimista. Você precisa melhorar a tua visão de mundo. Às vezes, tudo bem, às vezes a pessoa está doente, está depressiva, daí a gente tem que ter mais paciência. Mas às vezes a gente vê jovens novos, bonitos, saudáveis, que têm de tudo, tendo uma postura negativa. E isso não é bom. E eu me lembro de uma história que tinha um menininho que falava muitas vezes, não consigo, não consigo, e ele estava na escola. E a professora, desde o primeiro dia de aula, ela estava analisando aquele menino e estava preocupada com ele. E falou, nossa, mas aquele menino, aquele aluno só usa expressão não consigo, não consigo. E eu estou ficando preocupada e eu, como professora, me sinto na responsabilidade de ajudar essa criança. No dia seguinte, a professora falou assim, tragam uma caixa de sapato. Todos vocês amanhã devem trazer uma caixa de sapato. E os alunos muito obedientes levaram para a escola a caixa de sapato. E ela falou assim, agora todos trouxeram uma caixa de sapato, mas para ficar mais bonita essa caixa, nós vamos encapar. E eu trouxe aqui algumas folhas de papel e todo mundo vai encapar igual. Vai ser preto, uma caixa preta. Vamos ter muitas caixas pretas aqui. E as crianças rapidamente começaram a fazer aquela arte, porque criança gosta disso. E quando todas as capas estavam prontas, a professora falou, agora vocês peguem uma folha. Deu a folha para as crianças. Eu quero que vocês escrevam nessa folha assim, tudo o que vocês não conseguem. Não consigo levantar cedo, não consigo comer salada, não consigo obedecer a minha mãe, não consigo fazer a tarefa. Vocês escrevam nessa folha tudo o que é impossível para vocês, tudo o que vocês têm dificuldade. E as crianças rapidamente não perderam tempo, e algumas tinham a lista maior, outras tinham a lista menor. E quando a professora percebeu que todos já tinham escrito, a professora falou, todo mundo terminou? Todo mundo terminou. Então agora vocês peguem essa folha, dobrem e coloquem dentro da caixa preta. E as crianças obedeceram, colocaram dentro da caixa preta. Falaram, agora vamos fechar a caixa. Fecharam, colocaram ali um durex. Agora vamos fazer uma fila. E as crianças muito bondosas fizeram uma fila, todos eles com uma caixinha preta na mão. E falaram, agora nós vamos lá no jardim da escola. E quando chegaram no jardim da escola, as crianças olharam, não estavam entendendo nada. Falaram, que aula diferente que a professora está nos dando hoje. E chegaram lá embaixo de uma árvore e tinha uma enxada. Uma enxada, uma pá. E de repente a professora começou a fazer um buraco. Começou a cavar, cavar, cavar. E quando o buraco estava bem fundo, a professora falou assim, crianças, agora é um momento muito especial. Vai iniciar o enterro do não consigo. Neste momento, todos vocês vão colocar aqui o caixão e dentro está o não consigo. E as crianças se olharam e obedeceram. Quando todos tinham colocado seus caixões dentro do buraco, a professora tampou, arrumou a terra e falou, agora vamos voltar para a sala. E naquele intervalo que as crianças voltavam para a sala, eles não falavam quase nada. Apenas se olhavam e refletiam naquela situação. A professora conseguiu ensinar para aquela criança totalmente pessimista que o não consigo havia sido morto e enterrado. E algumas vezes, irmãos, isso não é só coisa de criança. Algumas vezes eu também tenho que pegar o meu não consigo e colocá-lo embaixo da terra e falar, Senhor, é contigo. Agora, todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes eu tenho um desafio e falo, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não, né? E fica naquela repetição. E isso não provém de Deus. Porque quando a gente tem fé, a gente se apropria da promessa de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos abençoar. E aqui fala assim que Deus, ele não está preocupado com os nossos defeitos. Pelo contrário, nós devemos de nos concentrar em nossas qualidades. E eu achei muito bonito esse poema que uma vez eu tinha visto e eu pesquisei e trouxe para vocês. Diz assim, Moisés era gago. Noé, um bêbado. Abraão era muito velho. Sara, estéril. Jacó, um trapaceiro. José, um sonhador. Jonas, um fugitivo. Salomão, um mulherengo.
E a lista continuava. E eu fiquei pensando, puxa, se esses homens e mulheres que foram tão abençoados, que nos ensinaram tanto na palavra de Deus, foram usados por Deus, por que nós não podemos ser? Podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é algo para a gente pensar e não ficar nos concentrando nos nossos defeitos. E aqui, expressões preciosas. Vamos ler todos juntos, bem forte? Deus abençoe, me desculpe, me perdoe. Você é especial. Você é um campeão. Você tem talento. Eu admiro você. Obrigado. Por favor. E a lista continua. São expressões preciosas. Eu quero desafiar vocês essa semana. Assim como eu desafiei a vocês agora há pouco falar algo de positivo para a pessoa que está ao seu lado, eu também quero desafiar que durante a semana você possa falar isso. Eu me lembro de uma situação, vocês sabem que eu trabalho em escola, por isso que as minhas situações muito são de escola, e há uns 2 anos atrás eu conheci um menino chamado Dudu, Eduardo. E no primeiro dia de aula, aquele menininho tão bonitinho, pequenininho, de mais ou menos uns 8 anos de idade, no final da aula, quando ele foi me dar tchau, ele falou assim, tchau, professora, você é abençoada. Aquele menino me desmontou. Eu não estava esperando uma expressão dele, foi tão sincera. E aquilo persistiu durante todo o ano. Ele chegava para mim e falava assim, oi, professora, você é abençoada. Tchau, professora, você é abençoada. E eu sentia que na palavra daquele menino tinha tanta verdade, tanta algo assim real mesmo, que eu me sentia abençoada. E é uma criança que marcou a minha vida. Eu fiquei pensando uma criança tão pequena ensinando uma pessoa já bem mais velha. Então, por que não nós falarmos essas palavras que realmente podem mudar a vida de outras? E o elogio versus críticas. Lá na Bíblia também, em Jó 1, falava assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, Jó, ele ganhou essas características lá na Bíblia. Que ele era íntegro, reto e temente a Deus. E ali eu pergunto para vocês, na questão 1, o que é o elogio? Algumas pessoas falam assim, eu não vou elogiar, não, senão a pessoa fica muito convencida. Será que é verdade? E agora a questão pergunta ali, qual foi a última vez que você foi elogiado ou elogiou? Não vale essa vez aqui da igreja. Fora essa vez, qual foi a última vez que você foi elogiado ou elogiou alguém? Às vezes a gente só espera o elogio, né? Mas acaba não falando. Mas tem que ser uma via de mão dupla. Isso aqui é algo tão barato. Então, tem um desenho que tem o menininho passa o desenho todo querendo só uma coisa. Ele tinha algumas dificuldades com o pai, mas o pai sempre brigava com ele, não falava as coisas positivas. E o que ele mais sonhava, sabe o que ele queria mesmo do pai? Não era presente, não era dinheiro, não era brinquedo, não era nada disso. A única coisa que ele queria do pai era isso aqui, ó, um positivo. E no final do desenho, de tantos problemas que ele passou, no final o pai fez assim para ele. Uma expressão tão simples, que não custa nada. E, às vezes, a gente pode passar por uma criança e fazer assim, e ela ganha o dia para ela. E não só para a criança. E tem uma pesquisa que fala assim, que nos Estados Unidos, que de cada criança ganha mais ou menos, em média, 1 elogio e 9 repreensões. Não é muito? Essa balança está completamente desequilibrada. 1 elogio para cada 9 repreensões. E também eu achei muito interessante que falava que uma revista publicou uma matéria com alguns erros de gramática. E no final, assim, ela colocou assim, observação. Essa reportagem contém alguns erros de gramáticas para agradar a todos. Porque algumas pessoas não querem que seja tudo perfeito. Sempre acham um defeitinho. Então, para agradar esse grupo que também procura um defeitinho, a revista facilitou a vida e colocou ali algumas palavras erradas. E aqui diz a menininha ali, ó, você é muito, muito especial. E como ajudar com as palavras? Então, como eu falei ali, algumas pessoas às vezes estão assim, ó, nervosas, ansiosas, deprimidas, solitárias, realmente com uma série de problemas. E será que a gente não pode chegar na vida dessas pessoas e dar uma força? A gente tem tanto, né? A gente recebe tanto do nosso Deus, por que não compartilhar as bênçãos que nós temos?
E aqui nos fala assim, lá no livro Testemunhos Seletos, fala assim, é uma expressão bem forte. Vou ler com vocês. Quantas famílias não temperam suas refeições diárias com dúvidas e cavilações, dissecam o caráter de seus amigos e os servem como uma delicada sobremesa. Quando eu li esse pensamento, eu não entendi muito. Daí eu voltei a ler, e eu vou voltar a ler. Quantas famílias não temperam suas refeições diárias com dúvidas e cavilações, dissecam o caráter de seus amigos e os servem como uma delicada sobremesa. Sabe no sábado, quando termina o culto, você vai almoçar na casa de um irmão? Você já viu isso? Nossa, vocês viram o pastor, como ele falou? Você viu aquele outro irmão? Ah, ele errou, né? Você viu que ele falou uma coisa, mas ele errou. Ah, você viu como terminou tarde o culto? E às vezes, das 9 ao meio-dia, deu tudo certinho. Daí aconteceu uma coisinha assim, e às vezes esse é o motivo da fala do almoço de sábado. E eu me lembrei de um pai que estava muito chateado, que seu filho adolescente estava fora da igreja. E ele falou assim, estou tão chateado que meu filho não quer mais ir na igreja. Daí um ancião muito honesto falou para ele, será, irmão, que o motivo do seu filho estar fora da igreja não é porque você vive falando mal da igreja? Que você vive falando mal dos pregadores? Você vive falando mal das atividades da igreja? E é uma coisa para a gente se pensar. Como é que a gente vai falar? A gente realmente tem que defender, porque a igreja é nossa, a igreja é de Deus. Ao invés de fazer críticas, nós devemos de achar as coisas positivas, não nos prender naquele pontinho preto apenas. Tantas bênçãos que acontecem aqui dentro, e às vezes por causa de uma fala, por causa de uma situação, ou por causa de uma pessoa, às vezes as pessoas saem da igreja e abandonam a fé. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com as críticas. E ali, qual deve ser a nossa oração? Vamos ler juntos? Ali diz assim, Filipenses 4:8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos, né, durante essa semana que estamos iniciando, pensar dessa forma. Isso é bom para mim? Isso vale a pena colocar na minha mente? Eu devo de cultivar esse pensamento? Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é puro? Será que isso aqui tem boa fama? Será que isso aqui vem de uma boa origem? Aqui é um conselho para nós. Isso aqui tem algum louvor? Isso aqui vai me enriquecer? Vai me elevar espiritualmente ou não? Se não, não põe na sua cabeça. E o meu desejo nessa noite é que você possa, eu escrevi ali, primeiramente, que eu possa usar as palavras com sabedoria para me relacionar com as pessoas a fim de influenciar para a salvação. E o meu outro desejo, que eu possa me comunicar sempre a verdade. Tem lá um dos mandamentos que fala, não dirás falso testemunho. Então eu preciso estar sempre atento a isso. E meu outro desejo é que o meu testemunho comunique Jesus. Que durante essa semana, que você estiver no seu trabalho, no seu ambiente familiar, na sua vizinhança, que você também possa estar se preocupando com isso. E pense, tenho eu conseguido primeiramente me comunicar com meu Deus? O que tem ocupado o meu pensamento? Será que são o estudo excessivo, o trabalho, a televisão? O que será que tem ocupado o meu pensamento? Como tenho abastecido a minha mente? Com o quê? O que eu coloco dentro da minha cabeça, dentro do meu coração? Porque tudo que a gente fala é porque o coração está cheio. Muitas vezes, quando eu chamo a atenção de alguma criança lá na escola que fala um palavrão, eu falo com ele, mas eu fico pensando, o que será que essa criança tem vivido? Qual o ambiente que ela tem vivido? Porque o que a gente fala é porque o nosso coração está cheio. Que tipo de palavras tenho proferido? Palavras positivas, negativas, críticas ou elogios? E aqui, que dentro em breve nós possamos ouvir as palavras melhores. Vem, servo bom e fiel. Que Deus nos abençoe, que quando Jesus voltar, Ele possa nos tomar pela mão e falar, vem, Daisy, vem, você foi fiel, você foi boa, você fez sua parte.
Que Deus abençoe, que você possa ouvir essas palavras do nosso amigo Jesus. Amém. Neste momento, vamos nos colocar em pé e cantar o hino 510. Meu Jesus está chamando. Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, venha a mim, segue-me, minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei ao meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sigo ao meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei ao meu Jesus. Cristo sempre vai adiante, com a sua luz brilhante, sempre avanço triunfante, quando sigo ao meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei ao meu Jesus. Pelo vale Cristo guia, quanto fraco me auxilia, minhas dores alivia, seguirei a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de começarmos a nossa semana aqui na tua casa de oração. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, pela mensagem,
pela amizade cristã que temos. E agora queremos pedir uma bênção muito especial. Que o Senhor vá conosco nessa semana que para nós é desconhecida. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que seja uma semana muito abençoada. Que o Senhor conduza a cada família, a cada pai, a cada mãe nas suas lutas. Se porventura alguém aqui passa por dificuldades físicas, espirituais, materiais, que o Senhor possa dar esse conforto e esse alento. Agora, Senhor, pedimos que nos leve para os nossos lares, que nos ajude a descansar e que amanhã possamos começar o nosso dia conversando contigo. Nos ajude, ó Deus, a controlar a nossa fala, a falar coisas positivas e que realmente também nos ajude a ouvir a tua voz. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração durante toda essa semana. Que nós possamos realmente querer ouvir a tua palavra e também transmiti-la às pessoas que entraremos em contato. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém.